Uma viúva falida compra o barraco mais evitado do arraial. Aquele que ninguém quer nem de graça, só porque é o único lugar onde ela pode recomeçar sem dever favor. Mas quando ela decide limpar o quarto trancado, o mesmo quarto que todo mundo jura que guarda desgraça, Benedita encontra uma carta escondida no assoalho, selada com cera antiga, e percebe que a casa não estava abandonada por medo. E sim, porque alguém fez de tudo para ela nunca ler aquelas linhas. E se o barraco não escondesse fantasma nenhum, mas um segredo capaz de virar o povo inteiro contra ela? Ou a favor? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade num arraial de Minas, nas beiradas do Caminho Novo, em pleno ano de 1783. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque a carta que Benedita achou naquele quarto e o nome que aparece nela vai virar a vida dela do avesso e explicar por que seu marido guardou aquilo como se fosse pecado. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Benedita de Paiva chegou ao arraial como quem chega com a roupa do corpo e uma coragem costurada na marra, porque o enterro de Anselmo ainda estava fresco na terra, e mesmo assim, a vida não esperou o luto secar para mostrar os dentes. O marido, que em vida era homem de poucas palavras e muitos "depois a gente vê", morreu, deixando para ela uma cama emprestada, 2 panelas amassadas, um baú quase vazio e uma fila de olhares atravessados, desses que medem, viúva como se viúva fosse dívida ambulante. O Caminho Novo cortava aquelas beiradas de Minas como uma cicatriz viva, trazendo tropas, poeira, notícia e tentação, e numa beira de estrada, assim ninguém fica invisível por muito tempo, porque tudo vira assunto antes mesmo de virar fato. No armazém, enquanto ela pesava fubá e pegava um punhado de salfiado com a vergonha grudada na língua, os homens fingiam olhar para o feixe de corda na parede, mas olhavam era para ela, e as mulheres, com lenço apertado na cabeça, tinham aquele olhar que mistura pena e cobrança, como se o destino de Benedita fosse uma lição para as mais novas. Viúva nova é perigo. Alguém murmurou sem coragem de dizer alto, e Benedita sentiu a frase bater no ouvido como um vento frio. Porque não era sobre ela, era sobre o medo dos outros de que uma mulher sem homem ainda tivesse vontade própria. Quando o cobrador do aluguel apareceu no 3º dia, com a fala mansa de quem pede e a mão firme de quem toma, Benedita entendeu que não havia espaço para orgulho, só para decisão. E a decisão veio na forma de um casebre que ninguém queria. Um barraco na ladeira, feito de pau a pique cansado, telha empenada e sombra de mato alto. Barato demais para ser normal, barato do jeito que atrai fome e afasta prudência. Aquele lugar dá azar, Quitéria avisou. A mesma Quitéria de mãos vermelhas de sabão e língua ligeira, e Isidro, encostado na cerca mascando fumo, completou com um riso seco que não chegava nos olhos. Quem entra lá, ou enlouquece, ou vai embora, devendo até o nome. Benedita sorriu de canto, porque já deviam o nome dela de qualquer jeito, e respondeu que azar maior era dormir na rua. Mesmo assim, quando subiu a ladeira pela primeira vez, carregando um embrulho de roupa, a imagem de santo embrulhada em pano e uma panela batendo na perna a cada passo, ela sentiu o cheiro do lugar antes de ver o lugar, um cheiro de barro úmido, madeira velha e capim quente ao sol, como se a casa estivesse guardando o suor do tempo. O barraco era torto, baixo, com uma porta que rangia como se reclamasse de ser aberta, e um quintal pequeno tomado por mato e folhas secas. Ao redor, as casas do arraial ficavam longe o suficiente para ninguém ouvir um grito direito, mas perto o bastante para todo mundo ver fumaça e inventar história. Benedita entrou e a sombra a engoliu por um segundo, porque ali dentro a luz parecia cansada, filtrada por frestas, e o chão de terra batida tinha marcas antigas de móveis arrastados, como se alguém tivesse saído com pressa. No cômodo principal, havia uma mesa manca, um banco, um fogareiro de barro com cheiro de cinza velha, e num canto, como se fosse uma vontade de segredo, uma porta mais escura que o resto, trancada por fora com ferrolho enferrujado. O quarto,
A porta tinha um ar de coisa proibida, não por feitiço, mas por decisão humana. E Benedita sentiu a palma da mão suar quando tocou o metal frio, porque metal frio sempre lembra corrente e sempre lembra baú fechado. Ela tentou mexer e viu que estava emperrado. Então deixou para depois e se ocupou com o que dava para controlar. Varrer, limpar teia, esfregar panela com areia, abrir janela, deixar o ar entrar e expulsar o mofo na marra. Lá fora, o sol descia devagar, pintando o caminho de barro de um dourado que enganava, e o som das mulas passando ao longe se misturava ao canto das cigarras e ao latido preguiçoso de um cachorro que guardava mais hábito do que coragem. Em algum momento, quando Benedita saiu para buscar água, percebeu que os vizinhos estavam ali em forma de silêncio. Quitéria fingia que lavava roupa e olhava por cima do ombro. Isidro fingia que consertava a cerca e media a porta do barraco como quem mede caixão. E um menino magro passou correndo, parou, olhou para ela e voltou correndo, como se tivesse visto coisa que devia ser contada. "Não acende luz no quarto", Quitéria disse sem ser perguntada, e a frase veio com a seriedade de quem sabe que conselho também pode ser maldição. Benedita perguntou por quê, e Quitéria deu um meio sorriso apertado. Porque ali dentro guardaram coisa de gente. E coisa de gente é pior que coisa do inferno. Isidro cuspiu no chão e soltou a história que parecia sempre pronta na boca do povo. Dizem que a última mulher que morou aqui sumiu depois de achar um papel escondido. Papel de homem, papel que ninguém devia ler. Benedita sentiu a nuca gelar, mas não pela lenda em si, e sim pela coincidência que doía, porque Anselmo também guardava papel, guardava silêncio, guardava o que não tinha coragem de dizer em vida. Ela voltou para dentro, com o balde batendo no joelho, e quando a noite caiu de vez, acendeu o candeeiro e viu as sombras se alongarem nas paredes como se fossem gente parada. A chama do sebo tremia com qualquer sopro, e dava ao barraco um ar de respiração irregular. Benedita comeu um caldo ralo e ficou sentada um tempo, ouvindo o estalo da madeira e o barulho distante do arraial dormindo. E então se levantou e encarou a porta trancada, como quem encara um tribunal. Ela não acreditava em visagem, mas acreditava em gente escondendo coisa, e aquilo sim era assustador. Pegou uma pedra, bateu no ferrolho com cuidado, ouviu o metal reclamar, bateu mais uma vez e sentiu o ferrolho ceder num estalo curto que pareceu alto demais, como se tivesse acordado alguém. A porta abriu devagar e soltou um bafo de ar parado, carregado de mofo e de um perfume seco que não combinava com abandono. Perfume de tecido guardado e de lembrança velha. O quarto era pequeno, apertado, com uma cama sem colchão, um baú vazio e uma janela estreita coberta por pano. A luz do candeeiro correu pelas paredes e mostrou marcas de dedo no barro, como se alguém tivesse apoiado a mão ali muitas vezes, esperando alguma coisa acontecer. Benedita sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de tristeza, porque quarto assim parece história interrompida no meio da frase. Ela começou a limpar, levantando poeira que subia e dançava no facho de luz, varrendo o canto, mexendo no baú, e então, ao puxar uma tábua do assoalho que já estava meio solta, ouviu um som oco, diferente, como se abaixo houvesse um vazio que não era só terra. Passou a mão na fresta e sentiu cera endurecida, como se alguém tivesse selado algo ali com pressa e devoção. O coração dela disparou, e por um instante o arrependimento veio junto, porque achar coisa escondida é ganhar problema de graça. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela levantou a tábua e encontrou um pacote embrulhado em pano grosso, amarrado com barbante amarelado. Quando desatou o nó, o cheiro aumentou. Cheiro de papel antigo e de dedos que já tremeram. E ali estava a carta, dobrada com capricho, selada, sem nome por fora. Só uma data e uma frase começando, como se alguém tivesse escrito chorando e parado no meio. Se um dia você abrir isto... Benedita sentiu o sangue subir ao rosto com uma raiva que parecia injusta, porque a primeira conclusão veio fácil, venenosa e humilhante. Anselmo tinha guardado aquilo dela porque era de outra mulher, de alguma ex, de algum caso, de alguma vergonha que ele levou para o túmulo deixando o peso para ela. O pensamento fez a boca dela secar e o estômago revirar, e ela já se viu sendo assunto no arraial. A viúva traída, a que não sabia do marido, a que foi enganada e agora mora no barraco do azar.
Por um segundo, ela quis jogar a carta no fogo e deixar o passado virar cinza sem explicação, porque às vezes é melhor uma mentira muda do que uma verdade que vira escândalo, mas as mãos não obedeceram. Ela abriu o papel e as primeiras linhas, sem revelar nome, sem dizer diretamente de quem era, tinham um jeito de falar que não parecia de homem casado pedindo desculpa para a amante. Pareciam palavras antigas, de promessa e de distância. Mencionavam um hidro de capela em dia de chuva, uma fita azul, um apelido que Benedita não ouvia há anos, e mesmo assim ela não conectou, porque a dor do luto e o veneno da suspeita criam neblina na memória. O que ela entendeu com um frio lento foi apenas isto. Aquela carta não era recente, era velha, guardada tempo demais, guardada com intenção demais. Como se alguém tivesse protegido aquele papel como se protege pecado e, ao mesmo tempo, como se protege tesouro. A chama do candeeiro tremulou, o quarto pareceu apertar, e Benedita ouviu, lá fora, no terreiro, um passo arrastado, depois outro, e a voz de Quitéria, chamando o nome dela com uma doçura falsa que denunciava curiosidade faminta. Benedita, você tá bem? Vi luz naquele quarto. Benedita congelou com a carta aberta na mão, sentindo que, naquele arraial, a pior coisa não era ler um segredo, era ser vista segurando ele. E antes que pudesse responder, alguém do lado de fora completou em tom baixo, masculino, como recado atravessado no escuro. "Fecha isso, mulher. Tem coisa aí que não era para você achar." Benedita fechou a carta com as mãos trêmulas e, antes mesmo de pensar, apagou o candeeiro até a chama virar quase nada, porque no interior a luz é convite, e convite à noite vira visita que ninguém pediu. Ela enfiou o papel dentro do decote do vestido, entre a pele e o pano, onde o suor podia amassar, mas olho alheio não alcançava, e ficou parada atrás da porta, ouvindo Quitéria chamar de novo, agora com aquela doçura que só existe quando a curiosidade está com fome. "Benedita, abre, mulher. Eu só queria saber se você não se assustou", a vizinha insistiu. E Benedita respondeu com voz firme demais para uma viúva sozinha, dizendo que estava cansada, que no quarto só tinha poeira e rato, que não era hora de prosa. Do lado de fora, um homem soltou um resmungo curto, o mesmo tom masculino que ela ouvira como aviso, e foi embora arrastando o pé como quem não quer ser reconhecido. E Benedita entendeu, com um frio lento subindo, pela espinha que ali ninguém passava por acaso, porque barraco amaldiçoado atrai duas espécies de gente, a que teme e a que caça. Quando finalmente o terreiro silenciou e restou apenas o estalo da madeira e o ronco distante do arraial dormindo, ela voltou ao quarto e recolocou a tábua no lugar, mas não guardou a carta ali. A ideia de deixar o papel no mesmo esconderijo, onde alguém o manteve por anos, esperando que ela nunca achasse, parecia obedecer ao plano de outra pessoa. E Benedita já tinha obedecido demais na vida. Ela escondeu a carta num lugar mais íntimo, dentro da imagem de santo que carregara desde o enterro de Anselmo, abrindo cuidadosamente a base de madeira carcomida, enfiando o papel dobrado e fechando de novo como se fosse oração, porque se havia alguém vigiando, ninguém ousaria mexer na fé de uma viúva sem levantar suspeita. Só então ela tentou dormir, e não conseguiu, porque cada vez que fechava os olhos voltava a frase: "Se um dia você abrir isto", e voltava aquele cheiro de cera velha e saudade, e voltava principalmente a vergonha latejante da primeira suspeita. A carta era de uma mulher que Anselmo amara antes ou durante, e o marido, morto, ainda tinha conseguido colocá-la na posição de ridícula, de enganada, de assunto de esquina. Benedita se levantou 2 vezes para beber água e sentiu que o barraco parecia respirar diferente, não por fantasma, mas por segredos humanos grudados nas paredes, e quando o galo cantou longe, anunciando manhã, ela já estava de pé, com os olhos ardendo e uma decisão torta na boca. Precisava saber de quem era aquela carta antes que a carta a matasse por dentro ou a destruísse por fora. No dia seguinte, o arraial estava quente de sol e de língua, e Benedita percebeu que a noite não tinha sido dela sozinha. As mulheres no caminho paravam de falar quando ela passava. Os homens no armazém olhavam 2 vezes, e Quitéria, do outro lado do tacho, fez questão de comentar alto que viúva que mexe em quarto trancado chama coisa ruim, como se falasse de assombração e estivesse falando dela. Benedita engoliu seco,
Comprou o necessário e tentou voltar para casa sem esticar conversa. Mas Isidro apareceu do nada com a calma de quem sabe mais do que devia e perguntou, quase sussurrando, se ela tinha achado o papel. E Benedita sentiu o coração dar um salto, porque a pergunta veio certeira demais para ser chute. Ela negou com firmeza, e Isidro sorriu sem alegria e disse que era melhor mesmo não achar, porque papel velho tem dono vivo. E antes que ela perguntasse o que aquilo significava, ele se afastou como quem larga fumaça e deixa o outro tossindo. O medo que Benedita carregava desde o enterro mudou de forma naquele instante. Deixou de ser apenas medo de pobreza e virou medo de perseguição, porque alguém sabia ou desconfiava, e no interior, desconfiança já basta para alguém inventar uma verdade e te condenar com ela. À tarde, de volta ao barraco, ela tentou ler a carta com calma, sentada perto da janela para a luz não denunciar noite, e as linhas, agora mais claras, pareciam ao mesmo tempo próximas e distantes. Falavam de um encontro antigo sob chuva no adro de uma capela, de uma fita azul amarrada no pulso, de uma promessa de voltar com um nome melhor, com vida melhor. Falavam de saudade como se saudade fosse coisa que se toca, e havia um apelido repetido 2 vezes, Dita, escrito com uma intimidade que deixava a mão de Benedita dormente. Ela franziu a testa porque Dita não era nome de moça qualquer, era nome de casa, de quem conhece seu rosto sem máscara. E ainda assim, para se proteger, ela se agarrou ao erro confortável, ao pensamento venenoso que doía, mas explicava. Devia ser apelido de alguma ex do marido, alguma mulher do arraial que tinha sido chamada assim por alguém, e Anselmo guardou por culpa ou por maldade para ela nunca ver. Só que havia uma frase que não encaixava nessa teoria, e por isso queimava mais. Eu escrevo porque não confio no homem que te cerca. Aquilo soava como aviso, como se o autor da carta enxergasse Anselmo antes mesmo dela enxergar. E Benedita, sem querer, sentiu raiva não só do marido, mas do destino inteiro, por ter colocado sua vida no meio de homens, decidindo por ela. Ela dobrou o papel de volta, guardou na imagem de santo e passou o resto do dia limpando o barraco como quem esfrega culpa, até que, no fim da tarde, alguém bateu na porta com 2 pancadas secas e uma pausa, jeito de gente acostumada a ser atendida. Benedita abriu com cautela e viu um homem bem vestido para padrão de arraial, casaca simples, mas de tecido bom, botas limpas apesar do barro do caminho novo e um cheiro leve de couro e água de cheiro, desses que denunciam bolso cheio. Ele tirou o chapéu com educação e se apresentou como Teófilo Vasconcelos, dizendo que era dono de boa parte das vendas e das tropas que passavam por ali. E Benedita reconheceu o nome na mesma hora, porque o nome dele rondava as conversas como rondam as coisas grandes. O homem mais rico do vilarejo, o que emprestava dinheiro e comprava silêncio quando queria. Ela sentiu o estômago apertar, porque rico em lugar pequeno raramente aparece sem motivo. E Teófilo, com um olhar que parecia medir mais a atmosfera do que a casa, perguntou se ela estava bem, se alguém a incomodara, e comentou quase casual que tinha ouvido barulho sobre o quarto trancado. Benedita sentiu a garganta secar e a paranoia subiu como febre. Ou ele vinha sondar por interesse ou vinha avisar por perigo. Eu só estou ajeitando o que é meu, ela respondeu. E Teófilo assentiu, como quem respeita a coragem, mas em seguida disse algo que fez a pele dela arrepiar. Aquele barraco tem história, dona Benedita. História de gente que some quando encontra coisa errada. Não por visagem, por boca do povo e mão de homem. Ele não falou carta, mas foi como se tivesse falado e Benedita segurou a porta com força, tentando manter o rosto neutro. Teófilo então ofereceu ajuda de um jeito que podia soar caridade e podia soar controle, dizendo que se ela precisasse de proteção, podia mandar recado pela venda, porque havia quem se aproveitasse de viúva e havia quem gostasse de espalhar mentira para arrancar terreno barato. Benedita agradeceu sem aceitar, porque aceitação cria dívida, e dívida com rico vira coleira. Ainda assim, quando ele foi embora, deixando o terreiro com passos firmes, ela percebeu que os olhares dos vizinhos acompanhavam o homem como acompanham uma autoridade, e Quitéria, do outro lado do caminho, apertou a boca num risco fino, como se a visita tivesse estragado um prato que ela queria comer sozinha.
Naquela noite, Benedita entendeu que a carta tinha poder antes mesmo de ser lida até o fim. Ela já estava mudando a forma como os outros a viam, e isso era perigoso, porque no arraial, reputação vale mais que prova. Ela tentou dormir cedo, mas acordou no meio da madrugada com o som de madeira rangendo do lado de fora e um farfalhar perto da janela do quarto trancado, e o coração dela disparou como se alguém tivesse acendido fogo no escuro. Ela ficou imóvel, segurando a respiração, ouvindo o barulho de algo sendo puxado devagar, como dedo procurando fresta. E então ouviu um sussurro abafado, vozes de homem. 2 pelo menos, falando baixo demais para entender, e uma palavra repetida como ordem: procura. Benedita levou a mão à imagem de santo no escuro, confirmando o volume do papel escondido ali, e sentiu o suor gelado escorrer pela coluna, porque naquele instante toda dúvida virou certeza. Não era só fofoca, alguém estava caçando aquela carta, e se não achassem, caçariam ela. O rangido aumentou. A janela tremeu como se alguém encostasse o ombro, e Benedita percebeu que, se gritasse, talvez ninguém viesse, e se viesse, viria para assistir, não para salvar. Ela se levantou de mansinho, pegou a panela de ferro como arma improvisada e ficou atrás da porta, esperando o instante em que o medo vira ação. Do lado de fora, uma sombra passou pela fresta, a tranca da porta principal foi testada com cuidado, e uma risada baixa, quase satisfeita, escapou no escuro, como se alguém já soubesse onde procurar. Benedita ficou imóvel atrás da porta com a panela de ferro levantada como se fosse escudo, sentindo o próprio pulso bater no metal e o silêncio da casa se transformar num bicho atento, porque o que assusta não é o barulho alto, é o barulho contido, o cuidado de quem tenta entrar sem deixar rastro. Do lado de fora, a tranca foi testada mais uma vez, a madeira gemeu num tom baixo e comprido, e a sombra encostou o ombro na porta como quem mede resistência, e Benedita percebeu que não era ladrão de galinha. Era alguém que sabia exatamente o que queria e onde procurar. Ela apertou os dentes, pensando na imagem de santo com a carta escondida dentro. E a ideia de mãos estranhas revirando aquilo fez o estômago dela virar, não por superstição, mas por indignação. Até a fé ia mexer, se fosse preciso, para arrancar papel. A porta não abriu de primeira porque o ferrolho segurou, mas a janela do quarto trancado, aquela janela estreita, tremeu de novo, como se alguém enfiando ferramenta estivesse tentando forçar a madeira pelo lado mais fraco. Benedita andou em silêncio pelo chão de terra batida, sentindo a umidade fria subir pelos pés, e encostou o ouvido na parede. E ouviu 2 vozes, uma mais grossa e outra mais fina, cochichando com pressa, e a palavra santo surgiu no meio, dita com deboche, como quem não teme profanar. Nesse instante, ela compreendeu a crueldade completa da situação. O arraial inteiro já desconfiava da carta, e agora havia gente disposta a invadir o barraco para transformar a suspeita em arma, porque se achassem o papel, poderiam dizer qualquer coisa sobre ele. Poderiam dizer que Benedita guardava carta diamante, poderiam dizer que ela estava envolvida com um homem rico, poderiam dizer que o marido morreu por desgosto, e no dia seguinte, ninguém perguntaria a prova, porque o povo prefere uma história suja a uma verdade difícil. O medo virou raiva, e a raiva deu coragem, e Benedita escolheu um gesto que não parecia inteligente, mas era o único que ela podia controlar. Ela bateu a panela com força contra a parede, um estrondo seco que estourou na noite como aviso, e gritou com voz alta, firme, usando o nome de Deus como quem usa faca: "Saiam daqui! Eu estou acordada e vou chamar o padre e o juiz de paz." Por um segundo houve silêncio lá fora, um silêncio de cálculo, e então veio uma risada baixa, a mesma risada satisfeita, e uma voz masculina respondeu com escárnio: "Chama quem você quiser, viúva. Quem manda aqui é quem tem palavra e dinheiro." A janela rangeu mais forte, a madeira cedeu num estalo, e Benedita sentiu o ar gelar, porque a invasão tinha começado pelo quarto trancado, exatamente como Quitéria insinuara, e aquilo era um recado perverso. Não era só roubo, era humilhação, era entrar pelo lugar proibido para mostrar que nada estava a salvo. Ela correu até a porta do quarto, travou com o corpo, mas a janela já estava aberta o suficiente para um homem magro enfiar o braço, e no clarão fraco da lua, ela viu a mão suja, os dedos compridos tateando por dentro, procurando a tábua do assoalho onde a carta tinha sido encontrada.
Benedita deu um passo e golpeou a mão com a panela, sem mirar para quebrar, mas para assustar, e o homem recuou com um palavrão abafado, e o som do tropeço na lama revelou que havia mais gente do lado de fora, posicionada para entrar assim que o espaço abrisse. O coração dela disparou, e ela percebeu que se ficasse ali, defendendo o quarto, eles arrombariam a porta principal e a encurralariam dentro do próprio barraco. Então, fez o que viúva sem nada aprende a fazer quando a injustiça vem com botas. Fugiu antes de virar prova morta. Pegou a imagem de santo com a carta escondida, enfiou dentro do embrulho de roupas, apagou o candeeiro com um sopro que deixou o lugar ainda mais escuro e saiu pela porta dos fundos, escorregando na terra úmida, sem tempo de fechar nada, porque fechar não adianta quando o inimigo já decidiu entrar. A madrugada estava fria, com cheiro de terra e capim molhado, e o céu tinha uma lua alta que iluminava demais para quem queria desaparecer. Benedita correu pela ladeira sem olhar para trás, ouvindo atrás o barulho da porta principal sendo forçada e a madeira quebrando. E então ouviu a voz de Quitéria, sim, a voz de Quitéria, chamando baixinho, quase cantando, como quem confirma que a vizinha não era só fofoqueira, era parte do cerco. Tá aí. Eu disse que ela estava escondendo. O choque de reconhecer a voz fez Benedita quase tropeçar, porque uma coisa é temer ladrão desconhecido, outra é perceber que a própria comunidade, que se dizia temente a Deus, tinha se organizado para caçar uma viúva por causa de um papel. Ela correu mais, com o embrulho batendo no peito, e só parou quando alcançou a rua principal do arraial, onde algumas casas ainda tinham brasa acordada e onde um cão latiu alto, chamando a atenção. O latido foi bênção e maldição, porque trouxe luz em janelas, mas também podia denunciar o caminho dela. Ainda assim, Benedita preferiu o risco de olhos, a certeza de mãos no escuro, e bateu na primeira porta que viu. A porta do padre Serafim, homem magro e cansado que dormia com a batina pendurada como se nunca largasse o ofício. O padre abriu com o rosto amassado de sono e susto. Viu Benedita ofegante, suja de barro, e antes que ela falasse qualquer coisa, ouviu-se o tropel de passos lá embaixo na ladeira e a voz de Isidro chamando o nome dela em tom de falsa preocupação, como se estivessem procurando uma doente e não uma presa. O padre hesitou. Porque padre em arraial pequeno vive dividido entre o medo do poderoso e o dever do fraco. Mas Benedita, sem tempo para súplica bonita, disse apenas a verdade nua. Invadiram meu barraco. Querem um papel. Querem me sujar. Se o senhor não abrir essa porta para mim agora, amanhã vão dizer que eu fugi porque devo. O padre engoliu em seco, e essa palavra devo tocou numa culpa antiga, porque ele sabia quantas vezes a igreja tinha sido usada para carimbar vergonha alheia. Ele puxou Benedita para dentro sem mais conversa, fechou a porta e correu para acender um candeeiro. Mas a luz só piorou a sensação de urgência, porque lá fora as vozes já se aproximavam. O padre mandou Benedita se esconder atrás de um armário de imagens e panos, e enquanto ela se encolhia ali, segurando o embrulho, como se segurasse a própria honra, ouviu Quitéria falar na porta do padre com a mesma língua de missa. Seu padre, a viúva tá desnorteada, mexeu em coisa errada no barraco, tá com carta de pecado, a gente só quer ajudar antes que vire escândalo. O padre respondeu com aspereza rara, dizendo que pecado se confessa na igreja e não se caça de madrugada. E Quitéria insistiu, agora com Isidro ao lado, dizendo que era para evitar que Benedita fugisse com prova de desonra do falecido Anselmo. E nesse ponto, Benedita sentiu o rosto queimar, porque a intenção deles não era salvar memória de morto, era controlar narrativa. O padre, ainda assim, parecia prestes a ceder ao medo, porque o arraial inteiro sabia como a língua volta contra quem encontraria. E foi então que um som diferente cortou a conversa. O som de cavalo parando, de bota firme no chão e uma voz que entrou no escuro com autoridade calma, sem grito e sem pressa. Que algazarra é essa na porta do padre? A voz era de Teófilo Vasconcelos, e Benedita sentiu o estômago apertar, porque o homem mais rico do vilarejo não aparecia na rua naquela hora por acaso. Teófilo desceu do cavalo, a capa curta sobre os ombros e a lamparina na mão dele parecia mais forte do que as outras, não pelo fogo, mas pelo efeito. Quitéria imediatamente baixou o tom, Isidro tirou o chapéu e até o padre endireitou as costas, como se a presença do rico reorganizasse a moral do lugar.
Teófilo perguntou o que estavam fazendo e Quitéria tentou explicar, como quem conta história ensaiada, falando em cuidar da viúva, em carta indecente, em perigo de falatório. E Teófilo ouviu sem interromper, com um rosto que não entregava emoção, apenas cálculo. Quando Quitéria terminou, ele respondeu com a frase mais simples e mais dura daquela madrugada: "Vocês estão invadindo casa alheia e tentando forçar a mão de uma mulher sozinha. Isso tem nome, e o nome não é caridade." Isidro tentou retrucar, dizendo que a carta comprometia Anselmo, que havia dívida, que era preciso resolver antes do amanhecer. E Teófilo deu um passo para perto, e esse passo pareceu empurrar o ar, porque Isidro recuou como quem sente cheiro de perigo. "Dívida se cobra com juiz, não com ferrolho arrombado", Teófilo disse, e então olhou diretamente para Quitéria, e o olhar dele foi pior do que grito, porque expôs a maldade com a frieza de quem está acostumado a mandar. "E língua que se mete onde não foi chamada, eu faço calar no comércio, na venda e na estrada. Quem espalha mentira, perde crédito." Quitéria empalideceu, porque para gente assim, perder crédito é morrer em vida, e ela tentou disfarçar a raiva com um sorriso torto, dizendo que só queria o bem, mas já era tarde, porque Teófilo chamou 2 homens que vinham atrás, tropeiros armados apenas com o próprio tamanho e a fama de serem dele, e ordenou que acompanhassem Quitéria e Isidro até a casa deles, para evitar acidente no caminho. E a frase soou educada e ameaçadora ao mesmo tempo. Quando a rua finalmente ficou quieta e a madrugada voltou a ser madrugada, Teófilo entrou na casa do padre, com a permissão silenciosa de quem não pede. E Benedita, escondida, sentiu um medo estranho, porque ser salva por homem poderoso também tem preço, e ela não sabia qual era. O padre, constrangido, chamou Benedita, e ela apareceu com o embrulho no braço, o rosto pálido, os olhos duros de quem foi empurrada além do limite. Teófilo olhou para ela por um tempo curto demais para ser gentil e longo demais para ser casual, e falou com uma calma que parecia pedra: "Eu avisei que o barraco tinha história de mão de homem. Eles querem o que você achou, então você achou." Benedita apertou o embrulho e respondeu que ninguém tinha direito de invadir o que era dela. E Teófilo assentiu, mas em seguida disse a frase que abriu um novo corredor de suspense dentro da alma dela: "A carta não é sobre o seu marido, é sobre você." Benedita sentiu o sangue sumir do rosto, porque aquilo era impossível, e ainda assim, fazia sentido de um jeito que ela não queria aceitar. Ela tentou negar, tentou dizer que era a carta de outra mulher, que Anselmo guardou por culpa, e Teófilo apenas balançou a cabeça, como quem vê alguém tentando se proteger com mentira velha. "Amanhã cedo", ele disse, "vão inventar uma história pior do que qualquer verdade que esteja nesse papel. Se você quiser sobreviver nesse arraial, precisa escolher onde a verdade vai ser lida, na boca deles ou na sua." Benedita olhou para o padre, esperando apoio, mas o padre parecia pequeno. E então olhou de volta para Teófilo, sentindo um ódio e uma esperança se misturarem, porque aquele homem tinha poder para calar o povo e, ao mesmo tempo, tinha poder para prendê-la num favor. "E por que o senhor se importa?" ela perguntou, e a pergunta saiu como faca. Teófilo não respondeu de imediato. Ele apenas tirou do bolso um lenço e limpou a lama da bota com um gesto calmo, como quem escolhe palavras com cuidado. E quando falou, falou deixando um gancho aberto demais para a cabeça dela descansar. "Porque há coisas que foram tiradas de você antes de Anselmo, e porque esse papel é a prova." Benedita segurou o embrulho com mais força, sentindo dentro dele a imagem de santo e escondida nela a carta que agora parecia um animal vivo. E percebeu que o ataque daquela noite não tinha sido para roubar um papel qualquer, tinha sido para impedir uma revelação que alguém temia há anos. E quando Teófilo concluiu dizendo que, ao amanhecer, ele mesmo a levaria ao juiz de paz para limpar o nome dela antes que sujassem de vez, Benedita entendeu que a próxima manhã não seria apenas mais um dia. Seria o dia em que ela teria de ler a carta até o fim, em voz alta ou em silêncio, e descobrir por que o passado estava voltando com tanta força para dentro do barraco que ninguém queria. O amanhecer chegou com um céu lavado e pálido, daqueles que parecem prometer ordem só para enganar, e Benedita saiu da casa do padre com um embrulho apertado contra o peito, como se carregasse não uma imagem de santo, mas uma bomba de papel. Teófilo a esperava do lado de fora com o cavalo já pronto
e 2 homens de confiança a uma distância respeitosa. E a rua do arraial, ainda úmida de sereno, tinha aquele silêncio torto de quem acorda cedo para ver desgraça acontecer. Benedita sentiu os olhos por trás das janelas, sentiu a presença de Quitéria, mesmo sem vê-la, como se a língua da mulher estivesse pendurada nas beiradas das casas, pronta para começar a história antes da verdade. E foi por isso que a proposta de Teófilo ganhou um sentido diferente. Não era só levá-la ao juiz de paz, era levá-la sob escolta moral, com o peso do homem mais rico ao lado, porque no interior a verdade às vezes precisa de braço forte para não ser esmagada na esquina. No caminho até a casa do juiz, Teófilo manteve o tom calmo, quase frio, como quem segura o próprio rosto para não mostrar mais do que deve. E Benedita, ainda mordida pela noite de invasão, perguntou outra vez por que ele se metia. Ele respondeu apenas que o povo gosta de condenar primeiro e perguntar depois, e que ela não podia deixar o arraial escrever o destino dela com tinta de fofoca. Mas a frase seguinte foi o que de fato cortou o ar. Eles queriam a carta porque a carta muda o dono da história. Benedita sentiu um nó no estômago e entendeu, sem querer entender, que aquilo não era sobre Anselmo ter tido um caso. Era sobre Anselmo ter escondido algo que podia alterar como ela se via, como os outros a viam, como a própria comunidade a tratava. Chegando à casa do juiz de paz, um homem barrigudo e com olhos sempre cansados, o padre entrou junto, porque a batina ainda abria a porta, mesmo quando a coragem era pequena, e Teófilo entrou como se a casa fosse extensão do comércio dele. O juiz, ao ver Teófilo, largou a caneta com uma pressa respeitosa e perguntou o que era aquilo tão cedo, e antes que qualquer outro explicasse, Quitéria apareceu na porta como se tivesse sido chamada pelo cheiro, seguida por Isidro e por mais 2 mulheres, todas com a mesma expressão de viemos ajudar, quando o que queriam era assistir à queda. Seu juiz, essa viúva anda mexendo em coisa indecente. Quitéria começou, e Benedita sentiu o sangue ferver, porque ali estava o mecanismo humano do sobrenatural. Não precisa fantasma quando se tem língua, basta repetir indecente e pronto, a mulher já vira culpada. Teófilo cortou com firmeza, dizendo que houve invasão de propriedade e tentativa de coação noturna. E o juiz arregalou os olhos, porque invasão é feio quando tem testemunha rica. O padre confirmou que a porta foi forçada e que a viúva buscou abrigo. E Quitéria tentou transformar em mal-entendido, mas o mal-entendido perdeu força quando Teófilo soltou o detalhe que ninguém conseguia rebater sem se denunciar. Eles estavam procurando um papel. A palavra papel fez o ambiente ficar mais atento, porque papel é coisa séria, papel vira prova e vira vergonha, e Benedita, com a mão tremendo, tirou a carta de dentro da imagem de santo e colocou sobre a mesa do juiz como se colocasse o próprio coração para ser julgado. Eu achei no assoalho do quarto trancado, ela disse, e a voz dela saiu rouca, mas firme. E disseram que era pecado, mas pecado não precisa ser escondido assim. Quitéria se adiantou para ver, com o olho brilhando de curiosidade. E o juiz pediu silêncio, abriu o papel e começou a ler com a testa franzida, porque não era carta de cobrança, nem de amante recente. Era carta antiga, escrita com capricho, e conforme os olhos dele corriam pelas linhas, o rosto foi mudando de cor. Dita, ele murmurou, lendo o apelido em voz alta sem perceber o impacto. Benedita sentiu a palavra bater nela como uma lembrança arrancada do fundo do baú da memória. Dita era como a mãe dela chamava quando ela era menina. Dita era como um garoto a chamava na beira da capela em festas de santo, e por um segundo o passado cheirou a chuva e a fita azul exatamente como na carta, e o coração dela disparou de um jeito que não era medo, era reconhecimento. O juiz continuou lendo, e agora o texto não parecia mais suspeita de caso, parecia promessa interrompida. Eu volto quando tiver nome limpo, o juiz leu, e Benedita sentiu a boca secar, porque aquela frase era antiga, antiga demais para ser de Anselmo, e havia um trecho em que o autor dizia que não confiava no homem que cercava Benedita, que havia gente querendo casá-la por conveniência, e isso rasgou o tecido da suspeita. Aquilo era sobre a vida dela antes do casamento, sobre algo que existiu e foi arrancado.
Quitéria, percebendo que não estava saindo como ela queria, tentou puxar o assunto para o falecido marido, dizendo que Anselmo tinha sido enganado, que a viúva guardava a carta de homem, e o juiz bateu a mão na mesa mandando calar, irritado, porque agora tinha público e tinha Teófilo, e público com rico presente exige aparência de justiça. Teófilo então pediu ao juiz que lesse o final, e o juiz, com a garganta apertada, leu a assinatura enfim, a parte que Benedita evitara encarar porque tinha medo de reconhecer. O nome do autor não era de uma ex de Anselmo, nem de um caso dele. Era o nome do antigo namorado de Benedita, o rapaz que lhe prometera voltar e desaparecera do nada, deixando apenas a vergonha de uma promessa quebrada. Era Teófilo. A sala inteira pareceu perder o ar por um instante, porque o homem mais rico do vilarejo estava ali, de pé, ouvindo o próprio passado ser lido em voz alta como se fosse sentença. Benedita sentiu o mundo girar devagar, a raiva antiga subindo como febre, a lembrança do adro da capela na chuva, da fita azul no pulso, do beijo roubado atrás do sino e, acima de tudo, a dor de ter esperado e sido deixada, dor que ela enterrou tão fundo que virou pedra no peito. Ela olhou para Teófilo com os olhos ardendo e perguntou num fio de voz que não cabia numa sala de juiz: "Então, era você? E você deixou isso comigo esse tempo todo?" Teófilo não desviou o olhar, e a resposta dele foi o tipo de verdade que não pede desculpa bonita, porque não tem enfeite que dê conta. "Eu escrevi quando fui arrancado daqui. Meu pai me levou à força para longe, e quando voltei, você já estava casada com Anselmo." Benedita sentiu o sangue sumir do rosto, e o juiz, confuso, perguntou o que Anselmo tinha a ver com aquilo. Teófilo respirou fundo e disse com uma calma que parecia carregar anos de culpa: "Anselmo achou essa carta antes dela e guardou. Guardou para que ela nunca soubesse que eu voltei e procurei por ela. Anselmo tinha medo de perder o único amor que a vida dele conseguiu prender." Benedita apertou a borda da mesa porque a humilhação mudou de direção. Não era ela a traída por causa de marido, era ela a roubada da própria história, roubada de um reencontro que poderia ter mudado tudo antes, e ao mesmo tempo uma compaixão amarga surgiu. Porque Anselmo não era um monstro sobrenatural, era um homem pequeno que usou um truque humano para manter uma mulher ao lado. E isso é a pior forma de prisão, aquela que se chama amor, mas se alimenta de medo. Quitéria tentou se aproveitar do choque para sussurrar que viúva agora está entendendo por que o marido morreu. Mas Teófilo virou o rosto para ela com um olhar tão gelado que a língua dela travou. E o juiz, talvez pela primeira vez, viu que a fofoca estava tentando mandar na justiça e se irritou. Ordenou que Quitéria e Isidro se retirassem e, mais importante, registrou oficialmente a denúncia de invasão do barraco e tentativa de coação, com os nomes de quem rondou a casa à noite, porque agora o caso não era moral, era crime. Teófilo assumiu diante do juiz e do padre que faria o que fosse necessário para reparar a vergonha pública que Benedita carregava. Não como compra, mas como restituição. Pagaria os danos do barraco, garantiria testemunhas contra qualquer mentira espalhada e usaria sua influência para calar a perseguição que costumava esmagar viúvas sem defesa. Benedita olhou para ele com uma mistura impossível de sentimento, porque ali havia raiva pelo passado e alívio pelo presente. E o padre, vendo a chance de transformar escândalo em milagre, recomendou que conversassem longe dali. Teófilo, porém, fez questão de uma última coisa antes de saírem. Pediu ao juiz um documento simples declarando que Benedita não devia nada às línguas do arraial, que qualquer rumor de pecado era calúnia e que a viúva tinha sido vítima de invasão e difamação. O juiz escreveu, assinou, carimbou com a autoridade possível e aquele papel, na mão de uma mulher sem nada, era como espada que não corta carne, mas corta mentira. Lá fora, o povo que tinha se aglomerado para ver a viúva cair, viu o contrário. Viu Benedita sair com a cabeça erguida ao lado do homem mais rico, com o padre confirmando que não houve indecência nenhuma. E a língua do arraial, que é feroz quando não encontra resistência, engoliu seco por um tempo. Teófilo levou Benedita para a casa dele, não como amante escondida, mas como convidada honrada, oferecendo um quarto limpo, comida quente e, sobretudo, tempo,
porque amor que volta depois de anos não pode ser exigido como pagamento. Benedita passou dias em silêncio, lendo e relendo a carta, não mais como suspeita, mas como peça de um quebra-cabeça que alguém sabotou, e aos poucos entendeu que Teófilo não tinha sido desaparecido por escolha, tinha sido arrancado por força, e que o reencontro deles tinha sido impedido por Anselmo com a mesma frieza com que alguém fecha uma janela para não deixar o vento entrar. Quando finalmente falou sem grito, mas com a firmeza de quem perdeu tempo demais. Disse que não apagaria Anselmo da memória, porque ele foi parte da vida dela e morreu sem chance de se explicar. Mas também disse que não aceitaria mais viver sob sombra de mentira alheia. E Teófilo, em vez de prometer mundo, pediu perdão pelo que não conseguiu impedir e prometeu apenas o que podia cumprir: respeito, verdade e uma chance de recomeço com o nome dela. Limpo. Meses depois, Benedita vendeu o barraco, não por medo, mas porque não precisava mais daquele símbolo de humilhação. E abriu, com apoio de Teófilo, uma pequena venda de tecidos e mantimentos, ganhando seu próprio dinheiro e o próprio lugar. E o arraial, que antes a apontava, passou a cumprimentá-la com cuidado, porque onde há riqueza e documento há respeito, mesmo que o respeito seja covarde. E no silêncio depois do escândalo, Benedita entendeu a ironia mais amarga e mais bonita. A carta que ela achou achando que era traição era, na verdade, o mapa do caminho de volta para si mesma. Quando Benedita saiu da casa do juiz, com o papel carimbado na mão e a carta do passado guardada junto ao peito, o arraial inteiro pareceu prender a respiração, não por respeito verdadeiro, mas porque a fofoca, diante de um documento e de um homem poderoso, aprende a andar na ponta dos pés. Ainda assim, ela sentia cada olhar como se fosse unha arranhando a pele, porque a vergonha não some só porque a verdade apareceu. A vergonha demora a entender que não é mais dona do corpo. Teófilo a levou pela rua principal sem pressa, deixando que vissem, deixando que entendessem. E esse caminhar foi mais importante do que qualquer discurso, porque era a primeira vez em muito tempo que Benedita não andava encolhida, e mesmo com as pernas tremendo por dentro, ela sustentou o queixo como quem sustenta um nome. Quitéria, de longe, ficou com a boca fechada e os olhos ardendo de raiva. Isidro fingiu que tinha mais o que fazer, e as mulheres que antes murmuravam "viúva é perigo", passaram a murmurá-lo com outro peso, como se a frase tivesse voltado para morder quem a disse. O padre, que sempre preferiu o conforto da neutralidade, acompanhou até a esquina e, ao se despedir, abençoou Benedita com uma palavra que parecia menos reza e mais pedido de perdão. Porque também ele tinha sido parte daquele mecanismo que esmagava mulheres com rumor e chamava isso de moral. Na casa de Teófilo, Benedita encontrou o que nunca teve de verdade: tempo para sentir sem ser interrompida por cobrança. E isso, para quem viveu anos obedecendo o ritmo de outro, é quase assustador. O quarto que ele lhe ofereceu era limpo, com lençol cheirando a sabão e um jarro de água fresca. E a janela dava para um quintal com laranjeira, onde o vento passava leve, trazendo cheiro doce que parecia mentira depois de tanta noite com cheiro de sebo e mofo. Teófilo não tentou comprar a dor dela com presentes nem com promessas grandiosas, porque quem é rico e inteligente sabe que prometer demais parece armadilha, e ele carregava culpa suficiente para não querer soar como mais um homem oferecendo teto em troca de silêncio. Em vez disso, ele pediu apenas uma conversa quando ela quisesse e deixou a casa funcionando ao redor dela sem invadir, como se entendesse que Benedita precisava primeiro reencontrar o próprio passo. Nos primeiros dias, ela quase não falou, comeu pouco, dormiu quebrado. E a carta, dobrada e desdobrada tantas vezes, ganhou marcas novas de dedo, de suor e de lágrima, como se o passado estivesse sendo reescrito pela leitura. E quanto mais ela lia, mais a raiva mudava de lugar, porque não era mais aquela raiva cega de viúva traída, era uma raiva aguda por ter sido impedida de escolher, por ter sido conduzida como gado sem saber para onde ia. Anselmo morto,
Não podia se defender, e isso complicava a dor, porque Benedita lembrava dos dias simples, do pão dividido, do frio enfrentado junto. Lembrava do homem cansado, que apesar de pequeno, a tratou com uma espécie de cuidado bruto. E ao mesmo tempo, agora via o ato dele com outra luz. Não foi um deslize, foi uma decisão contínua de esconder, de manter, de controlar o destino dela com um papel guardado como pecado. Teófilo, quando enfim se sentou com ela na varanda e aceitou encarar a conversa como quem encara uma dívida antiga, contou a história completa sem enfeite, porque enfeite ali seria insulto. Disse que o pai dele, homem orgulhoso e violento, não aceitava que o filho se comprometesse com uma moça sem dote e que o arrancou do arraial à força, levando-o para longe no mesmo caminho novo que trazia riqueza e tirava gente do lugar. Disse que tentou voltar, antes que mandou recados, que procurou por Benedita quando finalmente conseguiu se firmar e que encontrou a notícia do casamento dela com Anselmo como quem encontra uma porta fechada na cara. Benedita ouviu com o rosto quieto, mas por dentro cada frase ia abrindo uma gaveta velha de lembranças. A festa de santo em que ele lhe deu a fita azul, a chuva no adro da capela, a promessa de voltar com um nome limpo, que agora fazia sentido de um jeito cruel. Ela perguntou com a voz baixa e dura quando ele escreveu aquela carta, e Teófilo disse que foi na primeira volta escondida, quando ainda era moço e tinha pouca coragem para enfrentar o pai, e que Anselmo a viu antes dela ver, a encontrou como quem encontra a arma e guardou. Eu tentei falar com ele depois, Teófilo admitiu, e essa foi a frase que doeu mais, porque revelava o ponto exato da traição humana. Anselmo não só guardou o papel, ele também mentiu com a própria calma, negando o encontro, negando o recado, negando tudo, para manter Benedita dentro de uma vida que ela não escolhera com informação completa. Benedita ficou um tempo olhando o quintal, ouvindo o som distante de uma tropa passando, e quando finalmente falou com uma honestidade que parecia faca limpa. Disse que não apagaria Anselmo da história, porque apagar seria mentir para si mesma, mas que também não carregaria a culpa da escolha dele, porque culpa não era dela. Disse que o que ela mais precisava agora não era romance, era dignidade, era o direito de andar no arraial sem sentir que devia explicação a qualquer boca. Teófilo, que sabia o peso do próprio nome, entendeu e colocou o nome a serviço dela, não como dono, mas como escudo. Pagou ao dono do antigo aluguel o que faltava, quitou as pequenas dívidas que Anselmo deixara com juros abusivos e, sobretudo, foi à venda, ao armazém e à porta do padre deixar claro que qualquer nova difamação seria tratada como calúnia contra uma mulher sob proteção pública. E quando o rico diz público, o povo entende que o preço da maldade aumentou. O barraco na ladeira, que antes parecia o fim do mundo, virou o último palco de uma limpeza simbólica. Benedita voltou lá durante o dia, com Teófilo e 2 homens de confiança por perto, não para se esconder, mas para fechar a porta com as próprias mãos. Entrou no quarto trancado, olhou o assoalho onde a carta dormiu anos e pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu uma tristeza calma, como quem visita uma sepultura e entende que é possível ir embora. Não levou nada além da panela e da imagem de santo, porque o resto era madeira e poeira não mereciam mais que o passado. Na semana seguinte, em vez de desaparecer, Benedita fez o que mais assusta a língua do povo. Apareceu, com apoio de Teófilo, abriu uma pequena venda de tecidos e mantimentos numa esquina movimentada, onde o Caminho Novo cuspia tropeiro e notícia todos os dias. E o trabalho dela, firme e silencioso, começou a construir respeito onde antes havia suspeita. As mesmas mulheres que antes cochichavam passaram a comprar pano e a pedir conselho, não por carinho, mas por conveniência. E Benedita não se iludiu com isso, apenas aceitou como parte do mundo, porque final feliz no interior nem sempre é abraço coletivo. Às vezes é simplesmente ter o controle da própria vida sem pedir licença. Com o tempo, o arraial trocou o tom. A viúva do barraco virou a dona Benedita da venda, e a mudança de uma palavra muda o jeito como uma mulher respira. Quanto a Teófilo, ele não exigiu retorno imediato, não transformou a carta num contrato, e isso foi o que permitiu que o sentimento voltasse do jeito certo, não como paixão apressada, mas como o reencontro de 2 adultos que carregam perdas.
Benedita, aos poucos, permitiu-se rir de novo. Permitiu-se lembrar da fita azul sem sentir raiva pura. Permitiu-se ver Teófilo não como salvador, mas como alguém que também foi ferido pelo mesmo mecanismo de poder. Familiar que decide destino por trás de portas. Quando, meses depois, ele pediu permissão para cortejá-la com respeito diante de todos, Benedita aceitou não por gratidão, mas porque agora era escolha. E escolha tem outro gosto. O arraial, que sempre precisa de história para mastigar, ficou sem o prato sujo e ganhou um prato novo. O do reencontro, o do romance antigo que voltou. E mesmo isso, Benedita soube administrar, porque fama boa também prende se a gente deixa. Ela manteve a venda, manteve a autonomia e fez questão de que o nome dela fosse dito antes do nome de qualquer homem. E se você pensar bem, o terror daquela história nunca foi o barraco, nem o quarto trancado, foi a forma como um papel escondido pode decidir uma vida inteira quando alguém decide que você não merece saber a verdade. O final feliz veio quando Benedita tomou o papel de volta para as próprias mãos e, com ele, tomou também o direito de reescrever o futuro. Se você gostou dessa história, deixa o like e comenta. No lugar da Benedita, você teria queimado a carta para evitar dor ou teria lido até o fim, mesmo correndo o risco de virar assunto do arraial inteiro? Até o próximo enigma do Dossiê do Tempo.